os campos em flor. Quero colher os frutos dessa terra feita de amor. Vem sobre minha pátria, dá-me um novo país. Eu quero mais paz, eu quero amor, quero ver o povo feliz. Deus olha para os famintos, dá-lhes a água e o pão, e aos pobres favelados conceda nobre habitação. Vem sobre minha pátria, dá-me um novo país. Eu quero mais paz, eu quero amor, quero ver o povo feliz. Quero ver a luz do Senhor dissipando a escuridão, que resplandeça forte, iluminando os corações. Vem sobre minha pátria, dá-me um novo país. Eu quero mais paz, eu quero amor, quero ver o povo feliz. Deus salve minha pátria, dá-me um novo país. Eu quero mais paz, eu quero amor, quero ver o povo feliz. Deus salve minha pátria, dá-me um novo país. Eu quero mais paz, eu quero amor, quero ver o povo feliz. Quero ver o povo feliz. Bom dia, mas bom dia mesmo. Espero que você tenha se deleitado com esta belíssima música interpretada pela cantora Denise. Deus salve a minha pátria. Essa deve ser a nossa oração por todo o nosso país, principalmente por se tratar desse seu ano de eleições para presidente, governadores, deputados e senadores. Precisamos de orar muito, de clamarmos a Deus por nossa nação, para que nós continuemos desfrutando dessa liberdade que nós temos em todo o nosso país. Estamos juntos outra vez para mais um programa Opção para a Vida, nessa manhã de quarta-feira, hoje 1º de junho. Praticamente estamos no meio do ano, como os dias estão se passando rapidamente. Eu espero que você continue com seu coração aberto para mais uma vez Deus falar ao seu coração. Nessa manhã de quarta-feira, hoje celebra-se o Dia Mundial do Meio Ambiente, o Dia da Imprensa, e também você que está conosco, saiba, pasme, hoje comemora-se o dia da primeira transmissão de TV no Brasil. Interessante, não é? Hoje nós estamos com a tecnologia de ponta, televisão já está ultrapassada, hoje nós temos internet, nós temos hoje a oportunidade de falar ao vivo de qualquer parte do mundo e inclusive em tempo real. Isso é um avanço muito promissor para toda a humanidade. Logo mais estaremos trazendo a segunda parte e a conclusão da mensagem que nós ministramos sobre o estudo da carta de Paulo aos Romanos. Você que tem nos acompanhado, nós estamos realizando esses estudos sempre às quintas-feiras em nosso templo. E nós estamos compartilhando também aqui na TV Master, TV a cabo, canal 20 e também através do YouTube. Você que está conosco, continue com seu coração aberto para receber mais uma vez a palavra de Deus. Antes, desejamos fazer uma oração. Nós vamos orar pelo nosso país. Esse é um momento difícil pelo qual toda a nação brasileira está passando. A gente tem visto as dificuldades que o nosso presidente tem enfrentado para pelo menos administrar aquilo que ele pode fazer, aquilo que está ao seu alcance, com muita dificuldade, com muito amor pelas cores verde e amarela. Essa é a maior glória que
todo brasileiro deve ter, não é apenas o presidente. Interessante que antigamente a gente vestia a camisa verde e amarela quando era em época de eleições, isto é, Copa do Mundo. E em época de eleições ninguém não via isso. Mas quando chegava a Copa do Mundo, né, e determinados momentos assim históricos dessa nação, 7 de setembro, então a gente vestia e hasteávamos a bandeira verde e amarela. Mas agora o povo tem pensado mais na importância do destino e do futuro desta nação. Por isso, a nossa visão hoje, o Brasil não está apenas celebrando um momento cívico, mas um momento decisivo em que nós precisamos de escolher um presidente que realmente tenha amor pela pátria, que ame as cores do nosso Brasil, que defenda a ordem e o progresso. É isso que nós precisamos muito. E nós vemos no atual presidente todas essas condições para que nós continuemos gozando desta liberdade e deste amor pátrio. Portanto, vamos orar nesse instante pelas eleições que se aproximam. Pai, nós queremos te agradecer por este dia, por esta manhã, quando nós estamos juntos outra vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Abençoe a cada internauta, cada telespectador que está conosco. E nesse momento, nós queremos te apresentar a nossa nação, a nossa pátria, o nosso país, para que tu, ó Deus, abençoe neste ano de eleições, quanto à escolha daquele que há de administrar e dirigir os destinos desta nação. Que esta bandeira jamais ela possa ser tingida de vermelho, mas ela continue desfraldada, ela continue trazendo, Senhor, a ordem e o progresso, ela continue sendo esta bandeira verde e amarela. Abençoe, portanto, este ano, quando o povo brasileiro e toda a nação irá às urnas para escolher os seus legítimos representantes pela vontade expressa do povo. Portanto, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor e fica conosco mais uma vez nesta manhã e fala ao nosso coração através da tua exposição, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com a conclusão desta mensagem sobre o estudo da carta de Paulo aos Romanos. Tanto judeus quanto gentios estavam numa mesma situação. Eu coloquei aqui uma coisa engraçada que você vai rir agora. Tudo era balaio do balaio do mesmo gato. Não tem esse ditado, né? Balaio do mesmo gato. Tudo estava ali, tudo não tinha diferença. Tanto os judeus como os gentios estavam todos no mesmo balaio de gatos. E, por incrível que pareça, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículos 7 e 8, Isaías, profeticamente falando, fez a citação que Paulo está aqui mostrando. Então ele está mostrando que todos são pecadores. Essa é a tese final que Paulo chega aqui. Não importa se você é circuncidado, não importa se você recebeu os oráculos de Deus, não importa se você é uma pessoa que se sente importante porque você é judeu, porque você foi escolhido para essa missão. No capítulo 59, versículos 7 e 8, Paulo diz aqui, aliás, Isaías, né, citado por Paulo lá adiante, ele diz: olha a situação desse povo como era. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente, os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento, desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Portanto, meus irmãos, eu creio que Paulo estava mostrando com todas as letras o que aquele povo precisava ouvir, até as vírgulas. Depois dele citar ele fazia essas indagações, aí Paulo começa agora a mostrar as consequências que eles estavam abrogando ou trazendo para si. Veja bem, no versículo 10 ele diz: não há justo nenhum sequer.
encerra todos, não há justo nenhum sequer, todos pecaram. No verso 11, ele diz: não há quem entenda. Se Deus exigisse, através do cumprimento da sua lei e os mandamentos, que eles somente alcançariam a justiça se obedecessem a Ele, o homem jamais cumpriria por méritos humanos, ainda que fizesse todos os esforços, jamais alcançaria por causa do seu estado pecaminoso. Jamais. Vocês lembram da história de Nimrod? Está lá no livro de Gênesis. Deus disse para o povo: olha, crescei, multiplicai, vos enchei, povoai a terra. E Nimrod disse: não vamos sair daqui não, vamos ficar todo mundo juntinho aqui, vamos fazer aqui um condomínio, vamos construir uma torre, para que chegue até o topo, chegue até os céus. A rebeldia, a desobediência, tudo que o homem faz é contrário à vontade de Deus, desde a queda, após a queda. De sorte que a desobediência está presente em toda a criatura, em toda a raça humana, não importa se é judeu, se é circuncidado, se é gentil, não importa, certo? E aí no verso 11 ele diz: não há quem entenda, não há quem entenda. E se Deus exigisse que os homens obedecessem os seus mandamentos, e se Deus exigisse, no sentido assim: olha, você tem que cumprir tudo, jamais o homem teria capacidade de cumprir tudo, porque a lei, repito, foi dada para mostrar o pecado que está lá dentro do coração do homem, como uma gangrena, como um câncer em metástase, e jamais o homem cumpriria, porque esse mérito só pertenceu ao único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, que satisfez plenamente a justiça de Deus. Lá na cruz, todos os meus pecados, todos os teus pecados, todas as nossas fraquezas foram emplacadas na cruz, foram cravadas na cruz, através de Jesus Cristo. Somente Jesus poderá realmente justificar a todos nós. Justificados, pois, mediante a fé, diz Paulo, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 12, sim, no versículo 11 ainda, desculpe, no versículo 11, nós temos aqui uma outra coisa também interessante. Ele diz na parte B do versículo 11, no início ele diz: não há quem entenda. Na parte B ele diz: não há quem busque a Deus. Ele cita novamente o Velho Testamento, Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Deus não condenará o homem por ser pecador. Preste atenção, isso aqui é muito importante. Isso que eu estou dizendo, essa afirmação: Deus não vai condenar o homem por ser pecador. Pastor, isso não é heresia, não? É não. Mas por este ter rejeitado o meio pelo qual o homem seria justificado, a saber, Jesus Cristo. Esse é o problema, porque pecador todo mundo é, todos nós somos pecadores. Porém, no momento em que o homem rejeita a solução para o problema do pecado, aí ele está condenado, porque desprezou aquele que poderia justificá-lo. Versículo 12. No versículo 12, Paulo diz assim: todos se extraviaram, a uma fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Todos se extraviaram. Ele está citando, sabe o que aqui? Velho Testamento, Isaías capítulo 53, versículo 6. Não há nenhum sequer. Todos se perderam, inclusive os próprios judeus, os quais hoje precisam mais do que nunca de aceitar Jesus e reconhecê-lo como todo suficiente Salvador. Infelizmente eles vão receber o anticristo como se fosse Jesus. Anti porque é contra, anti porque vem no lugar dele sem o ser, e eles vão simplesmente, ainda estão esperando o Messias hoje, lá em Israel, e onde estiver judeus espalhados em todo o mundo. Porém, irmãos, é a justiça de Deus satisfeita em Cristo Jesus quem pode nos justificar, quem pode nos outorgar o perdão.
Versículo 13, ele diz: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Nesse versículo ele cita o Salmo 5, versículo 9. Ele está sempre citando, buscando argumentos bíblicos. A Bíblia se interpreta, a própria Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Está buscando lá no Velho Testamento, porque ele estava falando para judeus que estavam familiarizados com a palavra. Foi buscar lá no Salmo 5, versículo 9: pois não tem eles sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Era exatamente isso como eles se comportavam. Versículo 14: a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Ele descreve aqui o que está no coração do homem. Ele cita novamente Salmo 10, versículo 7. Está escrito isso aqui lá no Salmo 10, versículo 7. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua insulto e iniquidade. Jesus disse: é do coração do homem que procede todos os maus desígnios. Não há diferença entre gentios e judeus, ou judeus e gentios. Nos versos 15, 16 e 17, estamos já chegando ao término. Veja que ele diz aqui: são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. São três coisas aqui importantes que Paulo cita. Tudo isso que Paulo está citando aqui, nos versos 15, 16 e 17, está lá no Velho Testamento. Nada é novo. Provérbios 6, 17 e 18, Isaías 59, versículos 7 e 8. E inclusive, se você prestar atenção aqui, nessa segunda parte desses versículos que eu li para vocês, principalmente a partir dos versos 9 até o verso 18, ele apresenta 5 advérbios de negação. 5 advérbios de negação. Observe quantas coisas ele diz. Não há justo, verso 10. Ele diz também no verso 11: não há quem entenda. Versículo 12, ele diz: não há nenhum justo sequer. No verso 13, a garganta deles é sepulcro sepulcro aberto. Ele diz mais adiante: não há quem entenda. São 5 advérbios de negação. Mas para aqueles que estão com seus olhos vedados, para aqueles que estão com seus ouvidos tapados, para não crer na palavra, aqueles cujos corações estão empedernidos para não obedecer, são com seus corações endurecidos. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Por isso que eles estavam recebendo essa informação que Paulo dá durante todos esses versículos aqui. No verso 18 ele diz: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Estamos chegando ao término, irmãos. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Eles não estavam entendendo nada do que o Evangelho propunha, da mensagem do Evangelho. No verso 19, penúltimo versículo, é bom que você atente para isso que está escrito aqui. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Como vimos há pouco, o fim para o qual foi dada a lei foi estabelecido exatamente para que ninguém reconheça ser pecador, que está irremediavelmente perdido e precisa de alcançar a justificação através, não de seus esforços, não através da obediência ao pé da letra à palavra ou à lei,
Porque se fosse assim, não havia necessidade de Jesus ter vindo derramar o seu sangue na sua cruz. O homem era justificado pela lei, mas é através do sacrifício da morte vicária de Jesus. É como se Paulo estivesse dizendo para eles: fiquem de boca fechada, porque vocês estão no mesmo pé de igualdade. Embora vocês sejam conhecedores de toda a lei, vocês nem cumpriram, nem obedeceram nada, e nem nunca vai, jamais homem algum vai cumprir, porque só teve um que cumpriu, Jesus, por ser justo e nos justifica. Então fiquem de boca fechada, porque vocês estão no mesmo pé de igualdade. Em outras palavras, vocês precisam de obter a justificação, e assim como no Antigo Testamento, todos os que ofereciam aqueles cordeiros para ser imolados e sacrificados, tipificava Jesus, simbolicamente falando, apontava para Jesus, falava de Jesus. Agora, Paulo, o autor da carta aos Hebreus, diz que não há mais necessidade de você sacrificar, porque Jesus já fez todo o sacrifício, e o sangue do sacrifício daqueles animais foram substituídos pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que João, quando Jesus se aproximou, apontou para ele, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque lá em Hebreus diz: sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecados. Os pecados daqueles que pecavam no Velho Testamento e ofereciam sacrifício eram removidos, custa ao sangue daquele animal. Tinha que haver um sacrifício de um animal. Agora o sacrifício já foi consumado na cruz. Jesus derramou o seu sangue para que nós fôssemos justificados. Concluindo no verso 20, estamos terminando essa parte aqui, verso 20: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo estava dizendo, em outras palavras, mais ou menos o seguinte: vocês podem enxergar agora, vocês podem ver agora, vocês podem entender tudo que eu falei sobre a circuncisão, sobre o que vocês propuseram no coração, o orgulho, a prepotência, a avareza de vocês serem um povo escolhido, e vocês trouxeram toda essa glória para vocês se sentirem importantes. E aí ele conclui dizendo: ninguém jamais pode ser declarado justo aos olhos de Deus por fazer o que a lei ordena, pois quanto mais conhecemos as leis de Deus, mais claro fica que não lhes obedecemos, porque suas leis nos fazem enxergar quão pecadores nós somos. Esse é o objetivo. Os antigos no Velho Testamento eram justificados pelo sangue, pelo sacrifício dos animais que eram oferecidos. Não era porque eles cumpriam a lei, a qual ninguém jamais cumprirá, só Jesus. E só Jesus, sabem por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Somente Ele, somente Jesus. Ninguém será justificado. Eu estava lendo um comentarista e ele usou uma expressão que no grego ela tem um sentido bem mais assim objetivo. Aqui no verso 20 ele diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a palavra que é usada porque visto que ninguém é justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento, a expressão dikaiô, traduzido quer dizer, no sentido legal, vocês são declarados justos. Essa expressão que diz aqui, ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Essa expressão declarar-se justo é como se eles nunca houvessem pecado, aqueles que estão em Cristo.
Porque o sangue de Jesus nos purificou dos pecados que nós cometemos desde o momento que nós fomos gerados. Que Davi diz isso no Salmo 51: eu nasci em pecado, eu já trago no meu corpo, na minha carne, o germe do pecado, o vírus do pecado, como existe esse vírus dessa doença que está aí. Então já trago, desde que eu fui gerado, no ventre da minha mãe, eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então dali para frente, os pecados que eu cometo hoje, e os que eu ainda vou praticar até eu morrer, o sangue de Jesus me purifica de todos os pecados. Tinha um professor que ele dizia em sala de aula, nós éramos calouros, e ele dizia isso, pastor Júnior: no céu não vai entrar pecadores arrependidos. Ele dizia isso em sala de aula, e chocou todo mundo. Professor, o senhor não está, isso não é heresia? Não, não. Aí ele citava o exemplo do ladrão que morreu ao lado de Jesus, um cara, um bandido de alta periculosidade, condenado à pena de morte, cruz, porque todo maldito, todo aquele que era maldito era colocado na cruz. Jesus se fez maldição por nós. Aí ele dizia: vocês pensam que no céu, quando Jesus entrou com aquele ladrão que disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, podia ser dizendo, esse aqui é um ex-ladrão, que foi um ladrão lá? Não, aqui é um justo, que foi justificado através do meu sangue derramado na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não faz uma leitura hoje que eu seja um pecador arrependido, mas justificado. Conclusão, irmãos. O que aprendemos nessa noite? O que aprendemos nessa noite? Todos nós somos pecadores. Não importa se você é religioso, se você é uma pessoa, foi circuncidado, é judeu, foi circuncidado, não interessa. Todos somos pecadores. Segunda coisa, está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Não é por obras da lei que seremos salvos. Foi isso que aprendemos também, através daqueles argumentos que eles tinham. Nós temos a lei, nós temos os mandamentos, temos a Torá. Não. E por último, eu quero deixar a experiência e o exemplo do apóstolo São Paulo, quando escreveu aos Filipenses. Aí você vai entender porque Paulo tinha pano para as mangas para trazer tantos argumentos e defender uma tese tão profunda quanto essa para aqueles que eram conhecedores da lei, e muito mais Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículos de 1, versículos 2 a 16, até o versículo 11, Filipenses, capítulo 3, versículos 2 até o versículo 11, eu termino com essa leitura. Abra bem os ouvidos para você entender os argumentos que Paulo usa aqui. Esses argumentos que Paulo usa aqui, foi implicitamente falando os mesmos que ele usou lá nesse capítulo 3, da carta aos Romanos, de 1 até o versículo 20. Veja o que é que ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Verso 4: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda muito mais. Porque ele diz muito mais? Aí você vai ver que ele vai dizer aqui: circuncidado ao 8º dia. Paulo está dizendo, olha, eu fui circuncidado, viu? Na pele, na carne, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Paulo estava botando, Paulo esbanjou mesmo aqui. Quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível.
Isso é uma força de expressão que Paulo usou. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Amém, irmãos? A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo termina com esse argumento aqui, trazendo seu próprio exemplo, dizendo: olhe, eu sei o que eu estou falando, porque eu fui assim, tive esse passado. Mas ele diz aqui: considero tudo como refúgio. É uma tradução que diz esterco. Tudo que eu sabia, tudo que eu aprendi. E olha que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, que era um erudito. Eu considero tudo esterco. Isso para mim é refúgio. Isso para mim não tem validade nenhuma. Então, irmãos, eu acredito que pelo menos quando você agora for ler esse capítulo 3 da carta aos Romanos, você tem um conhecimento, pelo menos, do que Paulo tratou quando defendeu essa tese de que a circuncisão não tinha validade nenhuma, nem quem fosse, nem quem não fosse, e que todos precisavam de ser justificados graças ao sacrifício de Jesus. Deus o abençoe e amanhã com certeza estaremos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até amanhã, se Deus quiser.